Vidas retalhadas. Embarque nesta viagem por histórias de pessoas, histórias de batalhas, derrotas, vitórias e glórias. Desde histórias simples e triviais até temas mais controversos e polémicos. Apresentação: Elsa Wanda Lopes. Apoio PROD, Programa de Desenvolvimento Emocional. Olá, seja muito bem-vindo ao Vidas Retalhadas. Um jovem adotado em 18 anos, somente um, é este o balanço feito por Ana Moutinho, há 18 anos coordenadora da Casa do Val e Casa de Tudo Feita, da Crescer Ser, convidada do Vidas Retalhadas de hoje. A Crescer Ser é uma IPSS, uma instituição particular de solidariedade social que acolhe crianças a partir dos 11 anos de idade nas 6 casas de acolhimento de jovens que tem de norte a sul do país. Nascida em 1986, a instituição acolhe crianças e jovens em perigo, privadas do meio familiar, vítimas de violência e outras causas. Ana Moutinho aponta vários motivos para o aumento de casos de maus-tratos a crianças e jovens em Portugal. Em primeiro lugar, porque somos um país pobre, onde as coisas estão mal distribuídas, já há aparentes sinais de riqueza, de bem-estar, mas ainda permanecem muitas faixas da população em condições de indignidade, de uma vida sem dignidade. Eu penso que o facto de não se apostar na prevenção e de sermos um país de brandos costumes também contribui, porque apesar de todos nós, enquanto cidadãos, termos obrigação de, pelo menos, sinalizar um problema ou uma situação que nos pareça problemática, muitas pessoas não o fazem. E muitas pessoas que teriam particular responsabilidade nessa matéria, como, por exemplo, os professores, os médicos. Era precisamente o que lhe ia perguntar, o que é que falha em todo este processo, quer no antes, quer no durante, e não será o caso em muitas situações no depois da adoção. O que é que falha? Eu, antes da adoção, eu falaria sobre aquilo que falha ao nível da prevenção deste número vergonhoso e tão elevado de casos que são sinalizados, acompanhados e, em muitos casos, institucionalizados. Quando uma criança vai para a escola e exibe sinais de mal-estar, tem de ser feita uma sinalização. Sinalizar um caso não quer dizer que a criança vá ser retirada. Agora, o que é que existe e que é importante? É uma equipa especializada, experiente, que vai averiguar e que vai averiguar com descrição e que vai tentar perceber o que é que se está a passar, porque é que aquela criança chega naquelas condições. Perguntava-lhe qual é a tipologia, se é que assim se pode dizer, dos casos que vos são encaminhados pelas CPCJs e pelos tribunais. Haverá duas situações base, que serão os maus-tratos ou a negligência, não é? E outra situação, em paralelo, que são as questões ligadas à falta de condições económicas e muitas vezes por acréscimo de higiene e tudo isso, onde as crianças são sinalizadas e retiradas aos pais, não é? E posteriormente institucionalizadas. As causas são diversas, consoante se trata de crianças ou jovens. De facto, no caso das crianças mais pequeninas, até aos 10, 12 anos de idade, a causa maior é a negligência grave. É uma situação em que uma criança de pouca idade não esteja a receber os cuidados de que necessita para ter uma vida dita normal, ou pelo menos com condições que permitam o seu normal e desejável desenvolvimento. Até porque, na maioria dos casos, estes pais foram também crianças e ou jovens
com grandes dificuldades, muitos deles institucionalizados durante muitos anos, ou com histórias familiares dramáticas e, portanto, quem não tem, dificilmente terá para dar. Depois das crianças serem encaminhadas para alguma das vossas casas, qual é o processo que se segue? Há casos em que vão logo para a adoção. Como é que se segue o processo? E perguntava-lhe também qual é a taxa de adoção, dado que as crianças, quando vêm para as vossas casas, a crescer, já terão entre os 11 e 12 anos. Na Casa do Val são muito simples de fazer as contas. Acolhemos 132 jovens rapazes em 18 anos e tivemos um único caso que foi para a adoção. Estas crianças e estes jovens precisam de um trabalho de reparação. De que em Portugal há um pouco a jurisprudência de se tentar até à última a reintegração na família biológica. Esta jurisprudência não será levada in extremis e afetando depois a possibilidade de adoção destas crianças? Eu não penso que a causa seja única. Eu penso que é aqui uma mistura de variáveis que naturalmente interferem no processo. Não é culturalmente, de facto, quer os tribunais, quer a população em geral, considera que a família, que eu pessoalmente e profissionalmente considero que é um núcleo fundamental, quando funciona bem, mas há casos em que são dadas demasiadas oportunidades à família e por inerência muito poucas oportunidades à criança. Também não sou apologista que em 3 meses se possa fazer um trabalho de recuperação de uma família, tal como referi anteriormente, famílias também elas com feridas por curar, não é? Muitas vezes, mas se verificarmos um país onde se falha na prevenção, onde as instituições nem sempre têm as devidas condições para poderem funcionar, onde os serviços por excelência de sinalização dos casos, que são a saúde, a educação, nem sempre têm coragem de o fazer e desde já não querendo de forma alguma ferir nenhum setor, até porque temos experiências notáveis de parceria com a educação e com a saúde em Portugal. Agora, o que nós sabemos é que alguns casos são sinalizados tarde demais, o que quer dizer que essas crianças estiveram em contacto com contextos de risco e ou /perigo durante muito tempo. Quando retiradas, algumas vezes os profissionais envolvidos dão aqui de facto muitas oportunidades à família, é verdade, não são todos, há casos excepcionais que provam o contrário, mas quando um tribunal espera 2 anos por uma mãe ou um pai, ou pais que nesses 2 anos nada fizeram para alterar a sua situação de vida, eu penso que está aqui a hipotecar de forma muito séria aquele que pode ser um futuro mais positivo e mais equilibrado para uma criança. Aos dados que recolhi das crianças que são indiciadas para ser institucionalizadas pelas CPCJs e tribunais, só 3% vão para famílias de acolhimento. Porquê que em Portugal não há essa tradição, se é que assim se pode dizer, de, ao invés da institucionalização, serem recebidas pelas famílias de acolhimento? Eu penso que é uma questão de decisão política. É uma decisão política que ainda não foi tomada. A lei já legitimou esta medida. Aquilo que eu vou dizer sou eu, profissional de há 25 anos nesta área, eu, Ana Moutinho, e não eu enquanto representação da Crescer Ser. É essa que queremos ouvir, precisamente. Eu, enquanto Ana Moutinho, considero que é preferível uma boa família de acolhimento a uma boa instituição.
obviamente que prefiro uma instituição boa a uma má família de acolhimento. Agora, tem de haver investimento. A maioria das pessoas em Portugal, a maioria dos cidadãos, não sabe o que é isto de ser família de acolhimento. E que temporariamente seja capaz de cuidar daquela criança naquelas que são as suas necessidades e depois seja também capaz de se despedir dela, desejando-lhe um bom caminho e um bom futuro para o qual ela certamente contribuiu enquanto família. Negligência grave é esta a principal causa apontada para a retirada de crianças aos pais biológicos pelas CPCJs e pela Segurança Social. Ana Moutinho frisa, no entanto, que relativamente a jovens as causas já são outras. Diferem, quer se trate de crianças ou de jovens. Nas crianças mais pequenas, do nascimento aos 10, 12 anos de idade, é seguramente a negligência grave. A negligência grave que é em si um maltrato. O maltrato, eu penso que para a maioria das pessoas significa maltrato físico, mas talvez aqui para desmontar um bocadinho, do maltrato faz parte a negligência grave, a privação de afeto, a exposição à violência, à pornografia, o abandono, o permitir que uma criança esteja entregue a si própria, não tendo capacidade para isso. E, portanto, tudo isto configura um maltrato, dentro do qual existem também os maus tratos físicos. Mas nas casas da Crescer... Era isso que eu ia perguntar, se é que se pode percentualizar. Dentre esses casos, que percentagem daria a casos mesmo de maus tratos físicos, de agressões físicas? Não é tão expressivo, embora que fosse já seria muito grave, não é? Mas, de facto, a grande expressão está ao nível da negligência grave. Em relação às causas do acolhimento para os jovens, são causas, sobretudo, centradas na dificuldade da família em gerir determinados comportamentos que são habituais na adolescência. Um jovem adotado em 18 anos, somente um. E em Portugal, só 3% das crianças e jovens retiradas aos pais biológicos são recebidas por famílias de acolhimento. Todas as restantes são institucionalizadas. Ficam os dados para ponderação. Por hoje ficamos conversados. O Vidas Retalhadas regressa dentro de 15 dias. Até lá! Retalhos de vidas, para ouvir aqui na sua rádio. Também em podcast e no canal YouTube Elsa Vanda Lopes. Envie a sua história para vidasretalhadas.vr@gmail.com. Embarque nesta viagem.